Eu, Cleide Simões, o Grilo Falante, semana passada me atrevi a ler um poema e eu publiquei como story, mas eu esqueci daquela questão da brevidade do story e o poema foi interrompido. Era um poema que eu retirei desta obra aqui, chama-se Tesserato, da poeta portuguesa que transita bastante aqui no território brasileiro, a Cali Boreas, e a da editora Causa e Letras. Eu gostei tanto da poesia dela e eu estava lendo devagar, li um poema, li outro poema, pensava, me tocou, a poesia me tocou particularmente. E eu resolvi fazer o story e compartilhar com vocês essa alegria, essa intensidade da poesia dela. Mas o tempo minou. Bom, eu resolvi voltar hoje, trazer mais particularmente algumas impressões, até porque desde o primeiro momento eu não havia lido ainda a totalidade da obra, me impactou, eu senti uma consonância, um diálogo muito forte da poesia dela com a fotografia. E ao longo das leituras que foram acontecendo, eu percebi que sim, ela tem afinidades com a fotografia. A coisa foi meio intuitiva e acabou acontecendo. Não só no vocabulário, mas na própria composição, na própria estética. Ela gosta muito de trabalhar a imagem da luz incidindo e da sombra incidindo sobre objetos, sobre situações mínimas, não só da intimidade, da subjetividade, às vezes joga luz lá dentro também, mas também do mundo afora. Só que claro, né, com todo um recorte subjetivo que é tão próprio da poesia. E isso sem perder um rigor estético, um trabalho com a linguagem muito bom, bom mesmo. E aí eu me lembrei de algum tempo passado, quando eu trabalhei com jornalismo cultural, e na época eu me interessei muito pela fotografia. E acabei fazendo assim, me tornei uma espécie de aprendiz com a fotógrafa aqui de Belo Horizonte, a Inês Gomes, e ela me deu muitos caminhos com a máquina mecânica, fotografia mecânica mesmo, com luz, com foco, com tudo que a gente imagina que possa ser interessante para um aprendiz ali da fotografia. E isso sempre ficou na minha cabeça. Na verdade, eu parei com a fotografia. Eu gosto, mas não segui adiante profissionalmente, não. Mas a questão da relação da fotografia, muitas das vezes, com a poesia, com a literatura propriamente dita, é algo que sempre me toca, me sensibiliza. E foi o que aconteceu aqui, foi meu gancho, foi, como dizem o pessoal hoje, foi meu gatilho. E se tem um fotógrafo que eu creio que todos conheçam, se não conheçam ainda, por favor, vão à fonte, chama-se Henri Cartier-Bresson, que é um fotógrafo francês, é poeta também. E ele nasceu lá no início, lá do século XX, começou a fotografar neste período, mas já com 20 e poucos anos. Ele nasceu numa família abastada e veja, coincidências, ele estudou literatura, ele estudou artes, só depois é que ele veio a se dedicar à fotografia, quando ele viu uma foto de 3 rapazinhos nus, negros, correndo em direção ao mar. Uma fotografia que tem um movimento, que tem uma beleza, que tem uma luz maravilhosa, de um fotógrafo húngaro, eu tenho o nome dele aqui, Martin Munkazi, e daí ele decidiu se dedicar também à fotografia. Mas veja bem, já imbuído da literatura, já imbuído da pintura, porque ele gostava muito de pintar. Ele comprou uma maquininha pequena, como era comum na época, né? Com mais recursos, uma Leica, e começou a fotografar, preto e branco, sem flash. Qual que foi a visão dele para o mundo? Fotografar sempre o cotidiano, situações aparentemente comuns, nas quais ele entendia que havia ali uma espécie de um momento síntese, é uma epifania dele, né? Do olhar dele, porque aliás ele tem uma frase famosa que ele fala que o bom fotógrafo, ele alinha o que está na mente, nos olhos e no coração. E ele falava que ele meditava, ele fazia orações antes de começar o seu trabalho de fotógrafo, para conseguir buscar este momento em que a alma das coisas acontecia. Olha, se não é esse o processo de criação da poesia,
né? Essa semana nós falamos tanto de Clarice aniversariando aí, Clarice Lispector, né? Uma bruxa da epifania na literatura, né? Fantástica. E a poesia deve muito a esse estado, né? Do despertamento para a imagem, para a potencialidade de sentidos, não é? Que a imagem traz, e a tradução disso para a linguagem escrita. Essa é a grande questão, né? O trabalho poético é de uma desenvoltura impressionante. E eu li o poema, vocês me perdoem, eu vou ler aqui rapidamente, só para retomar essa relação que me ocorreu da poesia da Cali com a fotografia, principalmente Cartier-Bresson. Um texto dela chama-se Poção Insustentável, que na verdade poção é que é aumentativo de poça, e que ela deu uma duplicidade, uma ambiguidade, na verdade, de sentido a partir da leitura do poema. E ela fala assim: quase que passo por uma poça, uma pequena poça de água, num qualquer meio de rua da cidade. Tantos de nós contemplam rios, o mar, a chuva, quantos contemplaram um dia uma poça escura, suja e rasa. Mesmo assim, espelho meu rosto à poça. Sinto generosidade neste pequeno gesto e então demoro-me em sua toda pequenez, em seu silêncio esquecido aos pés da cidade, em seu contorno que se sabe improvisado. Vejo então que é a poça que me observa. Rios, mar, chuva passam, escorrem a cada instante que passa. Não a poça demora-se, conserva-se. A questão é a seguinte: eu vou interromper aqui a leitura. Mas eu me lembrei que muitas das fotos, das fotografias, né, de Cartier-Bresson, ele coloca alguém em movimento, uma pessoa, uma criança, um homem, uma mulher, e muitas vezes, quando chovia, aquela imagem se refletia numa poça d'água. Vocês devem conhecer esse tipo de foto dele, né? Elas são muito famosas. E olha o que fez aqui a Cali Borás. Ela realmente entendeu que essa poça, esse poção, não uma poça pequena, mas que deu a ela uma dimensão poética e uma espécie de epifania mesmo que ocorreu aí, em questão de reflexão sobre, não eu que olho a poça, mas a poça que me olha. Essa inversão é maravilhosa, não é? A imagem especular, o quanto ela revela de cada um de nós, não é? Haja Freud, né? Haja psicanálise. E eu comecei a fazer aqui essas minhas viagens. E por último, né, o tempo sempre aqui é pequeno, ela tem um outro texto dela aqui, que ela fala inclusive da pintura. Lembra? Cartier era pintor, e ela chama um texto, uma prosa poética, Hopperiana, lembrando Hopper, o poeta norte-americano da década, né, de 50, 40, 50, que eu amo. Eu falei assim, puxa, nós temos muita sintonia de gosto, inclusive, porque ele traz situações do cotidiano, da vida cotidiana, sempre retratando muita melancolia. A poesia dela fala muito da melancolia também, e personagens, portanto, solitários, em bares, dentro dos seus quartos, seja na rua ou dentro do espaço íntimo, mas num momento de reflexão. A luz, o desenho, o tratamento das cores, é algo primoroso de Hopper. É um dos maiores pintores do século XX norte-americano. E ela fala assim, só para encerrar, amigos: sempre penso que esta fotografia é um quadro de Edward Hopper. Eu exatamente a meio do tempo, a meio da orla, a meio da noite, meio nua, meio rua, de amor inteiro, mas no fim do amor, amor inteiro até o fim, e depois do fim, e por isso corrijo, meio rua a meio, do amor eu, no meio da sétima casa, quase parada, quase abstrata, rente aos corpos urgentes, de pele, alcatrão e vidro, exatamente meio passo antes de caminhar para o exílio do exílio, a meio, de ser brasileira, eu, toda clandestina, de areia entranhada nos pés, nos pulsos, nas retinas, eu mesmo, meia atordoada, seguro minha gata com firmeza, de uma mãe qualquer, estou meio pronta, e é o que basta, diz a vida. Bom, e ela continua o texto. Eu vou interromper por causa do tempo, mas eu desejo a vocês boas leituras. E olha, pensem na leitura de Tesserato. Quem gosta de poesia vai amar. Quem não gosta vai aprender a amar. De meio e por inteiro. Até o próximo encontro. Um abraço do Grilo Falante. Obrigado, Cali Borás.